Quero falar hoje aqui de um tema que eu acho triste. Infelizmente, estarmos vivendo isso de novo em nosso país depois de termos avançado tanto. É sobre o crescimento da desigualdade de renda no país. Isso mesmo, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Um relatório chamado País Estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras, 2018, divulgado dia 26, segunda-feira, pela organização não governamental Oxfam, não tem nada a ver com o PT, quero dizer desde logo, mostra que entre 2016 e 2017, portanto, o ano do golpe da retirada da Dilma e o ano que veio na sequência, 2017, a redução da desigualdade de renda no Brasil foi interrompida pela primeira vez nos últimos 15 anos. Isso mesmo. Desde que o presidente Lula assumiu, em 2002, nós tivemos um processo de redução da desigualdade de renda. Ou seja, os pobres ganharam mais. Os ricos não perderam, ganharam inclusive, mas os pobres ganharam bem mais, conseguindo, portanto, melhorar sua condição de vida. E isso foi interrompido no ano do golpe, no ano subsequente e com certeza também em 2018, mas como o ano não fechou, a entidade não fez a pesquisa até 2018. A redução da desigualdade no Brasil, que vinha avançando quase que ininterruptamente durante os governos do PT, na presidência do país, foi interrompida após o golpe. Pela primeira vez em 15 anos, os 40% mais pobres tiveram variação de renda pior do que a média nacional. E ainda em 2017, os 50% mais pobres sofreram uma retração de 3,5% nos seus rendimentos do trabalho. Ou seja, a renda salarial, senador Paim, a renda vindo do salário, caiu 3,5%. Também com tanto retrocesso, com essa reforma trabalhista nefasta, no ano passado, a renda média da metade mais pobre da população foi de R$ 787. Por outro lado, os 10% de brasileiros mais ricos tiveram um crescimento de quase 6% em seus rendimentos. A renda média desse extrato social foi de R$ 9.500. O rendimento médio do 1% mais rico da sociedade brasileira é 36 vezes maior que o dos 50% mais pobres. Isso é um escândalo, gente. O patrimônio somado dos bilionários brasileiros chegou a 549 bilhões de reais em 2017. Num crescimento de 13%, ao mesmo tempo que os 50% mais pobres do país viram sua fatia da riqueza nacional ser reduzida em 2,7%, de 2,7% para 2%. Ou seja, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Eu queria saber por que aqueles que se indignam tanto aqui com a corrupção, vêm falar dela e que é uma indignidade mesmo, não se indignam com isso. Aonde nós temos um extrato social pequeníssimo no Brasil, que concentra a grande renda do país. Nós temos 6 homens que têm a maioria da renda desse país. 6 grandes ricos bilionários. Isso é o quê? Isso é uma barbaridade. Essa indignação devia chegar sobre isso também. Não por coincidência, cresceu o número de brasileiros na extrema pobreza. Em 2017, havia cerca de 15 milhões de brasileiros na extrema pobreza, 11% a mais do que no ano anterior, quando haviam 13,3 milhões de miseráveis. Gente, isso é vergonhoso, nós tínhamos conseguido enfrentar isso. Lula, aquele que está preso lá em Curitiba, que prenderam sem ter um crime, presidente, que até agora não apresentaram provas. Foi o único homem público nesse país que teve coragem, quando assumiu a presidência da República, de fazer um enfrentamento à miséria, à fome e à pobreza. Teve coragem, porque todos os outros achavam que isso fazia parte da paisagem, que ser pobre era um desígnio, passar fome era um desígnio divino, que nós tínhamos que aceitar. Aceitar o quê? Para quem está de barriga cheia, é fácil dizer para o pobre aceitar a fome. Essa casa aqui aceita bem, manda aceitar. Aliás, vota barbaridades aqui, que concentram a renda.
como votaram o projeto das petroleiras, isentando as petroleiras de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro. Vergonha! Vergonha! Agora, para votar um projeto para beneficiar os mais pobres, essa casa não faz. Reforma trabalhista, essa casa faz, para tirar direito do povo. 50% da nossa população ganha de renda média 2 salários mínimos por família. 2! É o que deve um senador gastar num jantar ou num almoço. Mas sobre isso não há indignação. Não há indignação. Poucos sobem nessa tribuna para se indignar com a fome, com a miséria, com a dificuldade do povo. O fato é que a roda da redução das desigualdades emperrou. Nos últimos anos, os brasileiros voltaram a ser assombrados com o avanço da pobreza. O aumento da desigualdade de renda no trabalho e até mesmo com a expansão da mortalidade infantil, interrompendo um ciclo de queda de 26 anos, é uma realidade. Pela primeira vez desde 1990, a mortalidade infantil voltou a crescer no país. Em 2016, foram registradas 14 mortes para cada 1.000 nascimentos, alta de 4,9% em relação ao ano anterior. As desigualdades de renda entre homens e mulheres e entre grupos raciais também aumentaram. Em 2016, a população negra ganhava o equivalente a 57% da remuneração das pessoas brancas. Em 2017, a proporção caiu para 53%. Na prática, isso significa que os negros passaram a receber, em média, R$ 1.545, enquanto os brancos ganhavam R$ 2.924. E ainda tem gente que diz que nós não temos desigualdade, que o Brasil não tem racismo, que nós não temos diferença. Que é isso, um país que construiu a sua riqueza sobre a dor, sobre o sangue, o suor dos escravos, 300 anos de escravidão, explorando o povo negro. Essa elite brasileira que acha que foi a construtora da riqueza fez em cima de um outro povo, com a dor desse outro povo. E ainda não tem coragem de reconhecer as desigualdades e reconhecer que nós temos diferenças profundas e que por isso que nós precisamos de políticas afirmativas. Da mesma forma, houve retrocesso no esforço de garantir a equiparação salarial entre homens e mulheres. Segundo os dados do PNAD, do IBGE, elas ganhavam cerca de 72%, nós, mulheres, dos homens rendimentos dos homens em 2016, proporção que caiu para 70% no ano passado. Trata-se do primeiro recuo em 23 anos. Olha que maravilha que o governo do golpe conseguiu. É isso que conseguiu fazer ao retirar Dilma e pôr Temer. E aguardem porque vem o governo do Bolsonaro. Esse, então, é mais explícito, porque esse tem ódio de mulheres, ódio de negros, ódio de LGBTs. Esse é o governo do ódio. Esse não quer nem retirar direitos, esse quer exterminar os índios, os sem terras. Aguardem, para os senhores verem o que vai ser retrocesso social, o que vai ser retrocesso em termos de direitos da população mais pobre. Não por acaso o Brasil avançou uma casa no ranking das nações mais desiguais do planeta, passando a ocupar, em 2018, a 9ª posição em matéria de desigualdade de renda medida pelo Gini, a 90ª, entre 189 países analisados pelo PNUD. Trágico é lembrar que, em 2014, o Brasil parecia disposto a se reconciliar com a parcela mais vulnerável da população. Naquele ano, o país finalmente abandonou o vergonhoso mapa da fome das Nações Unidas. Segundo o Banco Mundial, 29 milhões de cidadãos saíram da condição de pobreza entre 2003 e 2014. Nesse mesmo período, o nível de renda dos 40% mais pobres aumentou em média 7,1% em termos reais, enquanto da população geral cresceu 4,4%. O país deve isso a um homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que lutou a sua vida inteira para trazer para o centro da política o direito da população mais pobre do Brasil, que não descansou, enquanto não enfrentou a pobreza e a miséria nesse país. A esse homem nós devemos esses índices. E, infelizmente,
isso está caindo de novo, para a vergonha internacional do Brasil. Aliás, é isso. O Brasil está passando vergonha internacional. Seja por esses índices, seja pela política interna, seja pelo seu judiciário. O relatório aponta que entre as causas da regressão social está a crise econômica, fiscal e política iniciada no fim de 2014, que fez a renda despencar e o desemprego praticamente dobrar, passando de 6,8% para 12,7% em 2017. A Oxfam questiona as drásticas medidas de austeridade adotadas desde o impeachment, com a Emenda Constitucional 95, também conhecida como PEC do Teto e PEC da Morte, que congelou por 20 anos os gastos públicos, incluídos os investimentos em saúde e assistência social. Um país tão pobre como o Brasil, tão desigual, com tanta diferença de renda. Cortar gastos em política de assistência social é um crime. É um crime. Isso é um crime. Isso é crime. Isso mata as pessoas. Em 2016, o espaço reservado para gastos sociais no orçamento federal retornou aos mesmos níveis de 2001, segundo cálculos feitos pela entidade. Trata-se de um retrocesso de 17 anos na priorização dos investimentos sociais contra as abissais desigualdades que persistem no país. E o pior, segundo o relatório da Oxfam, ao se tomar uma medida extrema para controle de gastos, nada foi feito para corrigir a profunda injustiça tributária vigente no Brasil. A resposta apresentada até agora para a crise tem seguido na contramão do que se aprende sobre política fiscal para a redução das desigualdades. No campo das despesas, reduziu-se gasto social, tão importante para proteger a base da pirâmide, ao mesmo tempo que no campo das receitas foi mantido um sistema tributário que onera ainda mais essa base. Para a diretora executiva da Oxfam, Kátia Maia, haverá um enorme retrocesso no combate às disparidades sociais, caso o Brasil não reveja as duras medidas de austeridade adotadas nos últimos anos. Nas suas palavras, a Emenda 95 estaciona o Brasil no tempo. Não permite que o país evolua, construa uma sociedade mais justa, tenha uma economia mais robusta, até porque a pobreza mina o desenvolvimento e a desigualdade extrema gera violência. De fato, desde a promulgação da Constituição de 1988, os governos e o Poder Legislativo mantiveram um maior peso na chamada tributação indireta sobre bens e serviços, cujos valores embutidos nos produtos são repassados indiscriminadamente para os consumidores, sejam eles ricos ou pobres. Essa tributação indireta, a incidir sobre o consumo, chega a quase 50% da carga tributária bruta do Brasil. Entre as nações desenvolvidas da OCDE, ela corresponde a 33% em média. Por outro lado, o Brasil é um dos países que menos tributa renda e patrimônio. A arrecadação sobre esses dois itens corresponde a pouco mais de 22% da carga tributária bruta. Entre os países da OCDE, esse nível é de 40%. Enquanto o Brasil, a cada R$1 que é arrecadado, 0,22 centavos vem de imposto sobre a renda e do patrimônio. Na média dos países, essa parcela equivale a 40 centavos para cada R$1 pago em tributos. Nos Estados Unidos, por exemplo, 59,4% da arrecadação vem de impostos sobre a renda e o patrimônio da população. Em virtude de distorções como essa, os mais pobres acabam por pagar mais impostos, proporcionalmente do que os mais ricos, e a sua renda cai mais. Não bastasse, o Brasil deverá abrir mão de mais de 283,4 bilhões de reais em renúncias fiscais em 2018, estimado pela Receita Federal. O valor é superior à soma dos orçamentos da educação e da saúde, 107,5 bilhões e 131,4 bilhões, respectivamente. As renúncias beneficiam, sobretudo, as empresas, enquanto os investimentos sociais não resistem à navalha operada pelo governo. Uma dessas renúncias foi o projeto vergonhoso aprovado por essa casa. Vergonhoso!
que isentou de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido as petroleiras que vão aqui participar dos leilões da Petrobras. Vergonhoso, gente, vergonhoso. Para viabilizar mais investimentos sociais, o relatório da Oxfam aponta mudanças no atual sistema tributário que permitiram ao Brasil avançar 2 a 5 anos no quesito redução de desigualdades, considerando a média anual de redução verificada desde a Constituição de 88. O relatório aponta inúmeras medidas para a redução das desigualdades no Brasil. Entre elas, a criação de metas para diminuir o aumento real do salário mínimo, o estabelecimento de metas para o fim da discriminação salarial em função de raça e gênero e a revogação da emenda constitucional 95, que institui o teto de gastos. Mas a principal recomendação da Oxfam para lidar com o desafio é a redução da carga tributária indireta no país, que pesa especialmente sobre os mais pobres. O Brasil nunca seguiu o princípio constitucional de que a capacidade contributiva precisa ser respeitada. O conjunto da obra do sistema tributário nacional é regressivo, o que é inconstitucional. Existe uma necessidade urgente que o Brasil repense o sistema tributário e redistribua a conta, reduzindo o peso da tributação indireta sobre bens e serviços e aumentando a tributação sobre a renda individual e o patrimônio. É com dor no coração que eu falo sobre esse tema, que eu leio esses dados. Com dor no coração, de saber que o nosso povo pobre, que tinha começado a levantar a cabeça, a ter dignidade, a se sentir gente, a entrar num supermercado, senador Lobão, e não precisar ficar escolhendo o produto que compra. Porque hoje, sabe o que o povo faz, senador Lobão? Entra no mercado e fica escolhendo se ele pode comprar o biscoito ou se ele pode comprar o iogurte para o filho. Ou então leva a carne de segunda, tem que levar a carne de frango e não as melhores partes, porque não cabe no seu orçamento. Eu lembro que na época do presidente Lula, as pessoas entravam no supermercado, saíam com o carrinho cheio, não precisava escolher o produto. Também não precisava escolher se comprava mais comida ou o botijão de gás. O botijão de gás para poder cozinhar. As pessoas estão cozinhando com carvão, com lenha, com álcool de posto de carro, de gasolina, álcool, e se queimando. Porque ninguém consegue pagar R$80, quem ganha 2 salários mínimos por mês, um salário, R$80, R$90 o botijão. E enquanto isso a gente dá para as petroleiras a isenção do imposto de renda e a isenção da contribuição social sobre o lucro líquido. E quando a gente quer que a Petrobras baixe o preço do botijão, não pode, porque isso pode quebrar a empresa. Quem que nós somos? Como é que nós vamos fazermos uma discussão sobre o que de fato interessa às pessoas, interessa ao povo pobre desse país? Nós não fazemos essa discussão. Senadora. Não fazemos. E infelizmente, senador Lobão, as coisas vão piorar. E vão piorar muito nesse país. Vão piorar porque o governo que está entrando, além de ser um governo repressor e de ódio, que quer acabar com o Lula, quer acabar com o PT, porque é essa a lógica. Aliás, lembrar a eles, quem deu dignidade ao povo brasileiro, quem tirou o povo da miséria, senadora, quem deu salário, quem deu renda, foi Luiz Inácio Lula da Silva, gostem ou não. E é por isso que ele está preso, é por isso que vocês prenderam o Lula. Porque vocês não iam aguentar um debate com o Lula na campanha eleitoral. Um breve à parte, não ia aguentar o debate com o Lula na campanha eleitoral. Vocês prenderam ele. Porque Lula tem o elo com o povo. Quem foi capaz de tirar o povo da miséria desse país? Senadora. Foi um presidente que veio do povo. E a elite desse país não aguentou. Por favor, senadora, eu quero terminar o meu pronunciamento. Não, senadora Ana Amélia, eu não vou lhe dar uma parte. Eu quero terminar o meu pronunciamento. Eu só quero lhe dizer quem tem vergonha, o Brasil tem vergonha da corrupção. A senhora pode se inscrever e os 13 milhões de desempregados que Dilma... Eu escuto as suas baboseiras e as besteiras que a senhora fala aqui dessa tribuna. A senhora disse tanta mentira. Eu quero que a senhora respeite. Tanta falta de verdade. Por favor, eu quero que Vossa Excelência garanta a minha palavra. É natural que Vossa Excelência garanta a palavra da senadora Ana Amélia. Senadora Grace, eu já prorroguei o seu tempo aqui por bastante tempo. Podia concluir o seu tempo então e depois da senadora Ana Amélia eu passo a palavra a ela logo em seguida.
Não, só se ela estiver inscrita. O senhor não pode passar a palavra a ela se ela não estiver inscrita. Eu já dei para a senhora aqui 15 minutos de tempo excedido. Não, eu vou discutir o regimento falar interno. Pela ordem aqui, senador. Eu vou discutir o regimento interno aqui, porque não é... Se a senadora Ana Amélia quer falar, ela tem todo o direito de falar. Ela é senadora. A senhora não aceita o contraditório. E ela vem a senhora não aceita o contraditório. Pode concluir seu discurso, senador Gleice. Eu aceito o contraditório, eu já debati com Vossa Excelência, mas eu já conheço as posições de Vossa Excelência. Vossa Excelência vem agredir, Vossa Excelência vem falar que o PT é corrupto, que o Lula A senhora está dizendo que eu sou golpista, senadora. Eu votei o impeachment de Dilma e ela foi julgada pelos eleitores de Minas Gerais, senadora. A senhora votou o impeachment de Dilma e contribuiu para isso aqui, os eleitores de Minas Gerais responderam. Os eleitores de Minas Gerais deram um julgamento pela urna. A senhora aumentou pela urna. A senhora colaborou com a pobreza. Com isso aqui. Quem fez a pobreza dos 13 milhões de desempregados a senhora votou aqui para tirar os impostos da petroleira, para tirar a contribuição social sobre o lucro líquido. A senhora, senadora Ana Amélia, apoia os retrocessos desse governo. É uma vergonha, senadora Ana Amélia. Apoia os retrocessos. Para a senhora, pobre não tem direito. Vergonha é a fome. A corrupção é vergonha e a fome também. E vocês nunca fizeram nada contra a fome. Nunca fizeram nada contra a fome. A TV que a senhora serviu como repórter, que a senhora defende aqui. E a fome, a miséria, o desemprego, o gás alto, o preço da gasolina. Isso também é vergonha e a senhora não vem aqui falar com indignação. A senhora devia ter vergonha de ser discurso de uma nota só. Querendo vocês ou não. Querendo vocês ou não. Foi Lula que fez esse país ser decente e respeitado internacionalmente. O Brasil está virando chacota. Chacota internacional. Chacota com o presidente que elegeram. Chacota internacional. Com a pobreza que aumentou. E com o judiciário. Com o processo ilegal contra o Lula. Com não ter... É contra o processo ilegal contra o Lula. Os maiores juristas internacionais falam. Um absurdo que estão fazendo. Um absurdo julgamento da Lava Jato. Um juiz que condenou, que tirou Lula do pleito eleitoral, aceitar ser ministro da Justiça. Uma infâmia. Corrupção é o que vocês estão fazendo. Vocês deviam combater a corrupção. Combatendo a corrupção no seu partido.